Bora falar de futebol? Bom, esse vídeo aqui, ele é um vídeo que traz algumas explicações e alguns bastidores da negociação do Palmeiras com o Atlético Nacional pelo Daniel Munhoz. Antes de começar a falar sobre isso, eu já antecipo que talvez o áudio não fique tão bacana quanto em outros vídeos, porque eu estou no esporte interativo e eu não trouxe o fone que se adapta a esse celular para fazer essa gravação para o meu canal do YouTube. Eu entrei aqui numa sala de off para ver se melhora a qualidade do áudio. Espero que esteja bacana para você que está acompanhando o vídeo. Bom, são duas coisas importantes a se destacar em relação a essa negociação. A primeira, qual é o impasse que existe entre Palmeiras e Atlético Nacional, juridicamente, no assunto Borja? E depois explicar qual o impacto desse impasse na negociação do Palmeiras pelo Daniel Munhoz, que se encerrou de acordo com o Atlético Nacional. O Atlético disse que não vai negociar o jogador e eu vou explicar um pouquinho mais sobre o motivo. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao Borja, o Palmeiras tinha no contrato o seguinte: caso o Borja não fosse vendido em 2 anos e meio depois da sua venda para o Palmeiras, a equipe teria a obrigação de comprar os outros 30% do jogador que pertenciam ao Atlético Nacional. Tá certo? Esse valor é de 3 milhões de dólares. Pois bem, no contrato não há uma data limite, ou seja, um deadline para esse pagamento. Esse pagamento pode ser realizado, pelo menos juridicamente, depois dos... Opa, enrolou a língua. Depois dos 2 anos e meio. Mas não necessariamente tem de ser pago 1 mês depois de um ciclo de 2 anos e meio ter se completado sem uma negociação. Deu para entender? Então, é exatamente isso que permite ao Palmeiras explicar ao Atlético Nacional que, nesse momento, não vai depositar esse dinheiro, já que o Borja está emprestado ao Júnior Barranquilla, ele pertence ao Palmeiras ainda, mas a ideia, pelo menos de acordo com o que eu pude apurar, é que esse dinheiro seja pago caso o Palmeiras consiga vender o jogador. E aí, com um certo atraso, o Palmeiras pagaria. Mas esse atraso ele seria apenas verbal, digamos assim. Porque contratualmente o Palmeiras não tem um prazo para efetuar esse pagamento. Foi isso que eu ouvi na minha apuração. Pois bem, o Atlético Nacional já entrou na FIFA cobrando esse dinheiro. Então é um processo que está em andamento. E aí surge a negociação pelo Daniel Munhoz. O Palmeiras mostra interesse no lateral direito, quer contratá-lo. Viaja para a Colômbia, a convite do Atlético Nacional, para apresentar o interesse formal no jogador, depois de uma consulta por telefone. E aí o Atlético Nacional, sabendo que essa viagem aconteceria, decide, em uma reunião, quanto gostaria de cobrar pelo Daniel Munhoz. Ao mesmo tempo, as notícias começam a surgir de que o Palmeiras tem interesse no jogador. O técnico Juan Carlos Osorio faz um esforço, ou melhor, pede para que a diretoria faça um esforço e mantenha o jogador, que é capitão da equipe do Atlético Nacional, é um dos poucos poupados de críticas quando o time vai mal e é muito versátil. É lateral direito, mas joga na zaga, joga no meio, já jogou de ponta, já jogou como criador da equipe. Então, ele é muito versátil, é muito inteligente, tem 23 anos, tem um potencial gigantesco e já mostra que tem muita bola. Então, o Osorio pediu e, além de tudo, a única proposta formal que o Atlético teve foi do Palmeiras, o único interesse formal. O restante dos interesses que pintaram surgiram apenas em ligações, consultas, mas nada que gerasse um envolvimento tão grande a ponto de representantes das equipes viajarem para a Colômbia. Pois bem, sendo o Palmeiras o único que formalizou esse interesse, e aí sim é que entra o assunto Borja na história, o Palmeiras teve de ouvir do Atlético Nacional condições muito complicadas para acertar um valor de 26 milhões de reais por 100% do jogador. Por quê? Aí que está o impacto. O Atlético Nacional não quer colocar nada no contrato, não gostaria, no caso, de colocar nada no contrato, pendente para um pagamento posterior à ida do jogador, como foi feito com o Borja. Então, nesse caso, o Atlético Nacional dificultou as condições do negócio. Se era para negociar o Daniel Munhoz, o Palmeiras teria de conseguir um grande aporte financeiro por 100% dos direitos e de uma vez.
Pelo menos foi isso que eu pude apurar em relação às condições muito difíceis de negócio. E essas condições difíceis de negócio se dão não só pela vontade do Osório de contar com o jogador, mas também pelo imbróglio que acontece envolvendo o nome do Miguel Borja, que agora joga no Júnior Barranquilla. Acho que deu para explicar esse impasse. Aliás, o presidente até deu uma declaração na Zona Libre de Humo, na Colômbia. O presidente do Atlético Nacional disse o seguinte: não se comete o mesmo erro duas vezes. Falando um pouquinho sobre a negociação que aconteceu envolvendo o Borja e agora a negociação que aconteceu envolvendo o Daniel Munhoz. Negociação curta, rápida, muita gente achou que viraria uma novela, só que as condições de negócio foram apresentadas de uma forma diferente, justamente pelo que aconteceu na negociação envolvendo o Borja e vem acontecendo, já que o processo está em andamento na FIFA. Bom, essas são as explicações de bastidores que eu trago para vocês aqui no canal do Fragoso e, claro, quero as suas dúvidas aqui embaixo. O que tiver no meu alcance eu vou responder, o que eu não souber eu não vou falar, não é do meu trabalho, não é do meu dia a dia trabalhar com mentiras, então se eu não puder responder alguma coisa, eu peço desculpas, mas mentir eu não vou. E eu quero também a sua curtida no vídeo, se você gostou da explicação, quero a sua inscrição no canal. Lembrando que eu sou setorista do Palmeiras, mas também trabalho falando sobre os outros grandes clubes, outros grandes jogos, falo do meu dia a dia, no qual eu faço coberturas variadas, tá certo? Grande abraço, bora falar de futebol.